Boa noite. Vamos só explicar de novo que hoje é a última aula antes da prova, né? Porque semana que vem aqui, ó, 20 e 21, é recesso. Aí, dia 27 e 28, a gente já vai estar em prova. Tinha comentado ontem que o valor aí, aqui está só os 2,5, né? Mas a gente tem algo assim, ó. Dos 10 pontos que você tem do primeiro bimestre, 5 vai ser uma prova. Essa prova aqui, estou mostrando aqui, estou escrevendo aqui. Aqui, né? Então, dos 10 pontos aí do primeiro bimestre, 5 pontos vai ter uma prova. Essa prova aí, o que vai ser? Ela vai ser aplicada aqui pelo fórum, né? Eu vou postar o PDF com as questões, PDF ou doc. Você responde nesse doc aí, nesse PDF. Deixar posta doc, responde no doc. Aí vai ter um link no Google Docs para você anexar sua resposta no Google Docs. Aí lá na hora de anexar sua resposta, você resolveu ela no arquivo do Doc e do Word, responde tudo lá, preenche o cabeçalho que vai ter lá. Na hora que você entrar no link do Google Docs, você vai ter que colocar lá também o seu RA. Né? E essa prova aqui, sobre esses 2 pontos, você vai ter 24 horas para resolver. Então, por exemplo, a semana de prova vai ser lá de 24 até 30. Né? Então, algum dia desse daqui, vamos supor que a minha seja lá no dia 27, a prova começa às 7 horas, às 9 horas, no horário da aula, 24 horas para você postar essa resposta lá, certo? Além desses 5 pontos, a gente vai ter lá 2 pontos, a atividade da EP normal, né? A entrega lá do relatório sobre a LGPD. Só antes o valor disso daí era 2 pontos, agora só subiu para 2,5. E os 2,5 pontos, que é o que eu coloquei ali, que expliquei no tópico do fórum ali, né? Que está aqui, ó. Né? Que 1 ponto é para atividade Socrative, é atividade de hoje. Né? Então, os das outras aulas aí, o que aí vale a participação, que é a presença aí. Essa atividade de hoje que vai contar 1 ponto aí, certo? Então, desses 2,5 pontos do fórum, 1 ponto é para essa atividade de Socrative. Entra lá, hoje tem uma pergunta só que é uma pergunta aberta, não é verdadeiro e falso, é uma pergunta discursiva, e 1,5 para outras perguntas, que daí essa de 1,5 também que eu estou passando hoje, aí você vai ter 48 horas para resolver. Né? O fórum aqui, deixa eu só confirmar se está certo. O fórum vai fechar aqui, ó. Não postei hoje isso daí. Data inicial 14, aqui, data final 16, 23, 59. Então, essa atividade do fórum, que é esse 1,5 ponto, 24 horas aí para fazer, ou seja, na quinta-feira, 11h59 da noite, certo? Voltando para cá, então, o Socrative aí, ó, uma pergunta para fazer pensar um pouquinho, ver se entendeu os conteúdos relacionados a sistemas operacionais aí, pensando em processos, escalonamento, gerenciamento dessas informações aí. Suponha que um usuário chamado professor, né, e cria um arquivo como se fosse lá num Google Docs da vida. Disponibiliza isso daí para outros usuários, aí chamei aqui de alunos, acessarem. Sendo que os alunos podem visualizar e editar o arquivo do mesmo jeito que o professor pode visualizar e editar
o arquivo. Explique os vários modos de que isso pode ser feito, pensando no sistema operacional, né? Ou seja, você tem que pensar que professor e alunos é um processo, e o arquivo que você criou, que é o arquivo aí do Google Docs, é um recurso compartilhado. Então, aí explicar de que modo que isso pode ser feito no sistema operacional, considerando processos interagindo entre si, ou seja, fazendo com que esses processos troquem informações para acessar esse arquivo aqui do Google Docs, certo? Então, primeira parte. Depois, explique ainda quais problemas podem ser ocasionados desse exemplo, considerando aí quando o escalonador do sistema operacional não faz um bom trabalho, ou seja, imagina que você tem um processo aí em um computador, um processo chamado professor, um processo chamado aluno, os dois estão acessando esse arquivo, né? Aqui coloquei um exemplo como arquivo Google Docs, mas é pensando localmente, ou seja, pensando que isso daí é um arquivo que está no sistema operacional, e esses dois processos aí, alunos e professor, estão no mesmo computador, eles querem acessar isso daí. Então, professor e alunos querem acessar o arquivo compartilhado, ou seja, ele está falando que você tem dois processos, desses dois processos estão acessando um recurso compartilhado, e eu tenho que pensar num jeito de como tratar isso daí, né? Então, esse daqui é aberta, e essa que é a aula de hoje aí, certo? E a atividade do fórum, que aí não o estúdio aqui estava com problema, hoje o arquivo não aparece aqui em cima, tá? Ele aparece aqui ó, na primeira resposta, ó, então tem anexo, exercício fórum aqui, certo? Desse exercício fórum, abre, não é esse exercício fórum, é esse daqui, né? Que é esse arquivo aqui, certo? Então, preenche lá seu nome e seu RA. Se a turma, não lembro se a turma já está certo lá, acho que vai aparecer aqui um B, se não só mudar e corrigir. Aí 3 perguntas, né? Cada pergunta é relacionada a um capítulo, né? Então, uma do capítulo 1, outra do capítulo 2 e uma do capítulo 3 aí, certo? Só responder essas perguntas, aí tem até essa caixa de texto aqui para responder dentro dessa caixa de texto as respostas. Certo? Como é a última aula aí, não tem conteúdo novo, não entra nada novo na aula de hoje, mas para responder essa pergunta aí, essas perguntas. A do Socrative que eu falei só durante a aula, então 10h30 ela já fecha a sala, não dá para entrar mais lá. E a outra do fórum, aí você tem um tempinho a mais para fazer isso aí, certo? Então, ó, se é só uma pergunta no Socrative, isso. Só aquela que está relacionada a alunos e processos lá. Então, ó, eu vou... Se alguém ele está falando, Socrative, ele faz como se você tivesse um processo chamado professor, um processo chamado alunos, querendo acessar um arquivo. Como que vai? Explique que modo que isso pode ser feito. É isso daí. Que jeito que você pode fazer isso daí. E depois, que problema que pode gerar disso daí. Né? Ou seja, dois processos acessando um recurso compartilhado. É o exemplo que a gente deu, que eu comentei aí em algumas aulas, aí falei sobre isso daí. Ó, ali eu falei, um usuário chamado professor e usuários chamados aluno, ou seja, um professor tem vários alunos, que é o exemplo aí que a gente tem na sala de aula, certo? Como que vai fazer isso daí? Você pode alterar isso daí. Lembra do exemplo da poltrona do avião? Aquele lá da poltrona do avião é um recurso. O que mudou? O arquivo. Né? Agora ele falou aqui que é um arquivo
que eu estou acessando. Então, mudou o que eu estou acessando no meu recurso compartilhado aí. Então, ó, isso daqui, essa pergunta aí de os dois acessar ao mesmo tempo, pode dar problema? É isso que ele está perguntando. Quando que vai dar esse problema? Quando que pode ter problema ao acessar esse recurso compartilhado? Certo? Pensar nessa analogia aí. Sim, aluno e professor são processos que estão acessando um recurso compartilhado, algo que tem uma memória compartilhada. Quando você usa o Google Docs para fazer isso daí, você está fazendo a mesma coisa, só que na internet. Ou seja, para falar sobre os jeitos que eu trato para fazer esse acesso e os problemas que pode gerar disso daí. Certo? Mais alguma coisa? Então só vou finalizar a gravação aqui, hoje é pouquinha coisa. Já subo lá coloco o link disso daí lá no fórum. E eu vou ficar vou ficar no Meet aqui, qualquer coisa, se mandar um chat aí, eu respondo aqui, certo? Se não, é só entregar esses dois aí. Socrative hoje, o fórum tem mais tempinho aí, né? Só vou deixar mudo aqui, qualquer coisa manda um chat aí, já vejo aqui para responder, beleza?